Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Mais 15 minutos, olá, boa tarde, já estamos de volta com mais uma edição do programa Falando de Vida, aqui pelas ondas da Rádio Mensagem, começando mais uma semana, hoje dia 2 de março de 2020, uma segunda-feira, e o programa Falando de Vida tem a apresentação e coordenação de jornalismo de Donizete Eugênio, a produção de jornalismo de Donizete Eugênio, a apresentação nessa segunda-feira, excepcionalmente, de Ana Lúcia Ferreira. A mesa de som de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida neste horário, nosso horário do almoço, é sempre trazer aqueles assuntos que interferem diretamente no seu dia a dia. Falando de Vida e o tema do dia. Extinguir enlatados, optar pelas frutas, legumes e verduras, praticar exercícios físicos diariamente, controlar o peso, evitar o sedentarismo, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, monitorar e, se necessário, reduzir o tempo gasto com o uso de smartphones, sorrir, estar de bem com as pessoas que te cercam são elementos que contribuem para uma vida mais saudável. Mas afinal, o que é ter saúde? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Ou seja, não basta eliminar ou prevenir doenças, sejam elas pré-existentes ou não. Também é importante estabelecer uma boa relação com as pessoas ao seu redor, ter uma rotina leve, equilíbrio emocional e socioeconômico e sorrir. Todos esses elementos constroem a tão falada e almejada qualidade de vida, que verifica o nível das condições físicas, psíquicas e espirituais de um ser humano e impacta diretamente na maneira como a vida é levada. Estabelecido que ter saúde é um conjunto de hábitos que, somados, resultam ausência de problemas de saúde física e boa relação com o seu interior, vamos então para algumas dicas que podem ajudar a levar um estilo de vida mais leve e saudável. Saúde! Hoje no Falando de Vida, ligue e participe! Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Abrindo a semana muito bem aqui no programa Falando de Vida com aquele assunto que realmente importa, né? A nossa saúde. O que nós somos aí sem saúde, né? Sem saúde nós não somos nada. E hoje nós estamos falando sobre saúde da mulher, recebendo com muito carinho aqui pela primeira vez duas profissionais de alto gabarito que têm essa especialização voltada para a saúde da mulher. Nós estamos falando da doutora Fernanda Thieme Nakagawa, que é ginecologista e obstetra, e também da doutora Vanessa Bertaglia, ela que é especialista em radiologia, né? Também daqui a pouco vai falar um pouquinho mais da sua especialização. Doutoras, mulheres, muito obrigada. Sejam bem-vindas à Rádio Mensagem. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, Ana. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Ana, boa tarde, Fernanda. É um prazer conhecer e estar aqui hoje com vocês. As duas não se conheciam, né? Foi um bom momento aí também para trocar figurinhas da profissão, né? Com certeza. Vocês são aqui de Jacareí?
Eu sou de São José dos Campos. Fiz minha faculdade em Florianópolis, minha especialização eu fiz aqui no Hospital Municipal em São José dos Campos. Mas mora em São José, Moro né? em São José e atendo lá e aqui em Jacareí também. E doutora Vanessa? Eu sou de Curitiba, no Paraná, né? Fiz minha faculdade em Minas Gerais e vim fazer a residência em São José dos Campos e acabei ficando por aqui. Aí trabalho hoje em São José e Jacareí também. Muito legal. Tá gostando aqui da região? Já tem um tempo que eu tô aqui, eu adoro aqui. Muito bom. É difícil não gostar, né, Fernanda? Muito legal. Você hoje participa conosco também através dos nossos telefones 3954-3010 ou 3011 ou pelo nosso WhatsApp, que é o 97411-0125. Mande aí a sua perguntinha, né? A gente vai falar de vários assuntos. Vamos começar aí falando da questão da saúde da mulher. Quando a gente fala de saúde da mulher hoje, começando pela Fernanda, a gente fala de várias questões, né, Fernanda? Hoje a gente está trabalhando a medicina mais integrativa, né? A integralidade, não é uma coisa ou outra, né? Vários fatores. Mas o que você percebe que as mulheres pecam quando a gente fala de saúde da mulher? Já começa que elas não vão com a mesma regularidade que elas deveriam ir na consulta ginecológica ou a consulta médica. Muitas vezes eu recebo paciente no consultório que, mesmo tendo convênio, elas não vão 2, 3, 5 anos nas consultas. E o ideal é passar com o ginecologista pelo menos uma vez por ano, se não tiver nada, se for só de rotina, uma vez por ano, para fazer os exames, para, né, ser examinada, para conversar, ver as queixas e tudo mais. Então já começa por aí. Eu acho que as mulheres, embora estatisticamente elas procuram mais o atendimento do que os homens, ainda falta bastante essa regularidade na procura, né, a consulta e a fazer os exames de rotina mesmo ginecológicos, que são muito importantes. Mesmo ela sabendo, né, desses riscos todos, né, Vanessa, que envolvem a negligência quando a gente fala de saúde da mulher. A mulher está mais exposta a algumas doenças ou o homem, né? Normalmente o homem a gente fala que morre mais cedo, mas de alguma forma porque não procura tanto tratamento. A mulher de alguma forma está mais exposta às doenças que são próprias da mulher? Olha, eu acredito que a exposição, ela pode até ser igualmente, o homem às vezes um pouco mais, mas justamente pela falta de cuidado, né? A mulher, ela está exposta, mas ela, estatisticamente, ela procura um pouco mais a ajuda do que o homem, né? Muito bacana. Quando a gente está falando aí daqueles cuidados que a gente pode por nós mesmas tomar, a gente está falando do autoexame, eu mesmo já tentei fazer o autoexame e me peguei confusa, né? Porque você tem que erguer o braço, você vê aqui a glândula, aí você vê uma coisinha, você já acha que é, mas na verdade não é. Qual que é o sinal que realmente tem alguma coisa errada? Então, assim, hoje o autoexame ele não é mais recomendado ser feito de rotina nem pelo Ministério da Saúde. A recomendação é que a mulher se examine, se toque a mama, examine a mama, para ela conhecer a sua mama e ela perceber a diferença. Então, o ideal é a mulher fazer o autoexame, mas para conhecer a mama, a primeira vez que ela fizer o autoexame, ela vai perceber um monte de coisa diferente que ela vai achar que está tudo alterado. Mas é importante ela fazer com uma regularidade para quando realmente tiver uma coisa diferente daquilo que ela sempre examinou e ela sempre tocou, ela perceber que tem alguma coisa diferente e procurar um médico, né? Então, o autoexame, ele é feito na mulher de frente para o espelho, ela vai se olhar, vai ver se tem alguma alteração já, né? Olhando no espelho se tem alguma alteração na mama. Ela vai levantar o braço para ver se quando ela levanta aparece alguma alteração na mama. Depois ela vai examinar a mama. Realmente ela coloca a mão atrás da cabeça, né? E com a outra mão ela examina a mama. E ela tem que tocar a mama. Existem várias maneiras na internet, mostra de várias maneiras, mas de maneira circular ou de fora para dentro. O ideal é que, pelo menos, independente do que ela faça, ela examine toda a mama e a axila. Mas se ela notar alguma coisa, ela vai procurar o ginecologista e ele vai falar, olha, realmente está alterado ou está normal. E estando normal, ela vai continuar fazendo e sabendo que aquilo que ela sentiu, que ela achou que era alteração, é normal. E se mudar daquilo, tem alguma alteração. Então, assim, não existe uma alteração específica, mas a diferença de estava de um jeito e agora está de outro, que faz ela procurar o atendimento,
e um especialista. A gente percebe pela fala da Fernanda, Vanessa, que não está ligado só ao fato de lembrar de fazer o autoexame, mas da mulher se conhecer, né? E a gente, nessa vida louca, a gente é tentada diariamente a não se conhecer nem do ponto de vista intelectual, emocional, quiçá físico, né? Porque a gente tem várias barreiras quando a gente está falando de uma mulher que se toca, né? Não, com certeza. E eu acho que a partir daí que entra um pouco da questão da radiologia, a mulher se conhece fazendo autoexame, busca o ginecologista para uma consulta de rotina ou até mesmo porque achou que tem alguma coisa na mama, achou a mama um pouco diferente. E o interessante é esse trabalho da radiologia, do ultrassonografista, em conjunto com a ginecologia, que eles pedem o exame, que seria o ultrassom de mama, né? E a mulher, a partir dos 40 anos, a mamografia, para a gente realmente poder conseguir, através do exame da imagem, ter a certeza do que ela sentiu ou não, se é um nódulo verdadeiro, se não é. Então, a gente acaba entrando nesse aspecto de preventivo, junto com o autoexame e com a ginecologista. Quando a gente está falando aí de periodicidade, né, no caso a Fernanda, que é ginecologista, a gente está falando aí de exames periódicos de ultrassom de mamas. Ultrassom de mamas é a mesma coisa que a mamografia? Não. Qual que é a diferença de um para o outro? Acho tá, que Vanessa? a Vanessa pode responder. Sim, então, são dois exames que se complementam. A mamografia, ela é feita através de incidências de raio-x, né? Então, a gente tem uma imagem com esses raios-x, e o ultrassom é através de ondas sonoras. Então, a imagem é outra. Facilita um pouco o ultrassom a gente avaliar a diferença de cistos, nódulos, e a mamografia, a gente já consegue ver melhor as calcificações da mama e a densidade da mama. No caso da mamografia, tem aquele protocolo de a partir dos 40 anos ser obrigatório. Isso, a gente indica a partir dos 40 anos, porque a mama começa a mudar, né, até pelos aspectos hormonais, e que a partir dos 40 anos a mamografia facilita a gente a diagnosticar algumas doenças. Antes dos 40 anos é indicado apenas o ultrassom de mamas, quando também se tem alguma dúvida. Esse ultrassom de mamas, ele é meio que não precisa ter algum indício. Precisa ter algum indício ou o médico pode simplesmente pedir? A indicação do ultrassom é se tiver alguma alteração de sintoma, exame físico. Então, a paciente sentiu alguma coisa ou foi fazer o exame de rotina. Aí ela passa com o ginecologista. Ele vai examinar a mama dela. E aí, se tiver alguma alteração, se tiver alguma suspeita de um nódulo, um cisto, aí é solicitado o ultrassom. O ultrassom ele não entra como um exame de rotina que deve ser feito todo ano. Ele tem indicação de ser feito se tiver alguma alteração. Já a mamografia, a partir dos 40 anos, ela é feita mesmo se não tiver nenhum sintoma. Ela é feita de rastreamento para identificar alguma lesão que não seja palpável, que não seja identificada no exame físico. É por isso que, inclusive, nós chamamos o ultrassom de mama como um complemento, né? Ele é um complemento de imagem, geralmente que precede, que aí a mamografia é precedida, né? Vem a mamografia antes. Muito bacana. Hoje a gente está conversando aqui com a Fernanda Thieme e também com a doutora Vanessa Bertaglia, ambas médicas, né, atuando aqui na nossa região, falando sobre saúde da mulher. A gente vai um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta já respondendo a sua dúvida, a sua participação. Você liga e participa ao vivo, viu? Temos 2 médicas ginecologistas aqui hoje nos estúdios da Rádio Mensagem, que honra, né? 2 profissionais jovens, mulheres, falando de mulher para mulher. Então ligue e participe conosco, 3954-3010-3011. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem 1470 AM. Nossa missão é evangelizar. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Meio-dia mais 30 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, hoje conversando com a doutora Vanessa, também a doutora Fernanda, ambas médicas, né, ginecologistas, respondendo aqui a sua dúvida, a sua participação. A gente vai agora à primeira participação por telefone. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala?
É a Rose do São Silvestre. Oi, Rose, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus. Pode falar que as médicas estão te ouvindo. Boa tarde, doutoras. Então, eu tenho uma dúvida que eu queria que você tirasse para mim esclarecer. Eu tenho 51 anos, já tem 5 anos que eu não menstruo mais. E o que me incomoda muito é o calor que eu sinto um calor horrível. Eu tomei o chá da folha da amora, a cápsula da amora. E a médica me disse que se eu quisesse fazer a reposição hormonal, eu fazia, mas só que não é obrigatório fazer. Eu gostaria que se esclarecesse para mim, é obrigatório ou não? Esse calor demora para passar e 5 anos já quase se menstruar, há risco da menstruação voltar ou não? Eu posso ficar tranquila, despreocupada? Tá bom? Esclarece para mim, por favor, essa dúvida. Boa tarde, muito obrigada. Obrigada, Rose. Um abraço. A doutora Fernanda vai responder sua pergunta. Desculpa. Oi, Rose, boa tarde. Então é assim, depois que a mulher entra na menopausa, depois que ela fica 1 ano sem menstruar, não é mais para ela menstruar. Então depois de 5 anos sem menstruar, você não vai mais voltar a menstruar. Pode ficar tranquila quanto a isso. Agora, a questão dos calorões, que a gente chama de fogachos, varia muito de mulher para mulher. Então tem gente que não sente, tem gente que sente por 1 ano, tem gente que sente por muitos anos. Não tem como te falar assim, vai passar daqui a algum tempo. Não tem como saber qual é esse tempo. Várias coisas podem ser feitas. Realmente, antigamente se fazia reposição hormonal de rotina para todas as mulheres. Hoje em dia a reposição hormonal ela é feita com mais cautela, então tem várias coisas que a gente avalia antes para saber se tem indicação ou não, e ela não é mais feita também até o fim da vida, ela é feita por um período delimitado. E aí a sua médica que vai poder te orientar melhor e te explicar melhor sobre isso, mas não é mais obrigatório mesmo. É feito se tem sintomas, se tem indicação e se tem alguns fatores que permitem ser feita a reposição hormonal. Porque o fogacho é um sintoma. O calorão, que é o fogacho, ele é um dos principais sintomas que acho que mais incomoda as mulheres. Então, assim, essa questão de ser obrigatório ou não, né, no caso da Rose, ela tendo já tanto tempo, fogacho, etc., isso vai muito dela querer fazer também, né? Sim. Porque é um forte sintoma. Vai do quanto que incomoda ela, o quanto que esse sintoma atrapalha na vida dela, porque tem gente que fala, não, mas eu tô bem, eu prefiro não tomar nenhuma medicação, eu não quero, eu tenho medo, então tem isso. Então não é obrigatório, ela não precisa fazer, mas ela pode fazer, contanto que ela também não tenha algumas coisas. Por exemplo, não pode ter história familiar de câncer de mama e algumas outras coisas que daí é muito individualizado. Então não tem como eu falar aqui para ela assim, você pode ou você não pode. Aí ela tem que conversar realmente com a médica dela, porque vai fazer toda uma anamnese, né, que a gente chama, vai fazer toda a história dela, saber toda a história familiar dela para ver se ela pode ou não fazer reposição hormonal. Algumas coisas podem ajudar. Então a atividade física ajuda bastante. Redução de peso, alimentação, né? Evitar, assim, comida muito gordurosa. Industrializados, ter uma alimentação mais saudável, rica em ômega 3, que são as gorduras boas, né? Peixe, azeite, as oleaginosas. Isso ajuda bastante. A atividade física ajuda muito. Ô, Fernanda, só uma curiosidade. Você falou assim que hoje não se faz mais deliberadamente a reposição. Sim. E ainda quando fizer, faz de uma forma muito pontual. Sim. Por quê? Existe alguma contraindicação, alguns estudos? Existem alguns estudos que mostram que a longo prazo, a reposição hormonal, ela pode aumentar o risco de câncer de mama. Então, acima de 5 anos, a reposição hormonal, ela pode aumentar o risco de câncer de mama. E também para quem tem uma história familiar muito presente, assim, então mãe ou irmãs com câncer de mama, é contraindicado hoje em dia a reposição hormonal. Algumas outras coisas também, como tabagismo, hipertensão descompensada, algumas doenças também contraindicam a reposição hormonal. E antigamente a gente não sabia disso, né? Então fazia para todo mundo. Até as tromboses também. Trombose, né? Então, até queria pegar a carona nesse assunto da Fernanda, a gente falando aí de histórico familiar, né? Coisas que a gente não sabia há pouquíssimo tempo atrás e agora a gente sabe e enfim, né? Coisas que viralizam. Eu lembro aqui da Angelina Jolie, que retirou as 2 mamas por conta do altíssimo histórico familiar que ela tinha. Acho que a mãe, a tia, um monte de gente. O quanto que isso é decisivo, Vanessa, quando você vai fazer um exame radiológico, né, no seu diagnóstico como um todo para câncer diverso? Então, aí nesse caso, quando a gente sabe que tem uma predisposição genética, né, e familiar,
para o risco aumentado tanto de câncer de mama quanto câncer de ovário, porque eles estão ligados, né, em questões hormonais, a gente indica a rotina de exames de imagem. A gente começa bem antes, né? Quando se tem um histórico familiar, a gente já começa bem antes do que seria o indicado, normal, né? A partir de 40 anos. Então, a gente vai começar... 20 anos. Em geral, por exemplo, se a mãe teve o câncer de mama, a filha deve começar no mínimo 10 anos antes os exames de rotina. Então vamos dar um exemplo. A mãe teve câncer de mama com 40 anos. Antes dos 30, ela já tem que ficar esperta, tem que ficar atenta. Exato. Porque a mãe é um parentesco de primeiro grau. Isso, é o parentesco mais importante, né? E quando tiver outros parentes, por exemplo, a mãe teve, mas a tia dela também teve, então, as irmãs... aí a gente levanta mais ainda a suspeita da hereditariedade, da questão da genética, né? Então, a gente vai realmente prevenir com exames o quanto antes, né? E dependendo de alguns casos, quando se tem muito histórico familiar, às vezes está indicado o teste genético, né? Que foi o que a Angelina fez. Exatamente, foi o que a Angelina fez. Então, como ela deu uma probabilidade muito alta de desenvolver um câncer de mama ou câncer de ovário, ela optou por fazer a retirada preventiva. Mas isso são casos extremamente específicos e que isolados, que a gente tem que estudar, né? Exatamente. Não é regra, não né? É regra para todo mundo. Da exceção, né? Exatamente. Muito bom. Só uma dúvida também, falando de câncer, né? Quando a gente fala de hereditariedade, de histórico familiar, desses exemplos que a gente deu, a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa que teve câncer no reto. Quando a gente está falando de hereditariedade, a irmã também teve no reto. Sempre vai ser no reto? Ou tipo, uma teve câncer numa circunstância, outra teve câncer em outro lugar? Como é que se comporta? A gente está falando de células cancerígenas. Então, assim, existem alguns cânceres que eles realmente são causados por alterações genéticas, hereditárias, então a história familiar importa, mas é específico. Então, como a doutora Vanessa disse, o câncer de mama e de ovário, eles andam juntos e aí um pode aumentar a chance de ter o outro. Mas, por exemplo, quem teve um câncer de mama na família, a mãe teve câncer de mama, você tem uma chance maior de ter câncer de mama ou de ovário, mas não tem de ter um câncer de colo do útero, por exemplo. Né? Então, aumenta específico. Quem tem câncer de intestino, a história familiar de câncer de intestino, o risco é para ter câncer de intestino. Não vai ter um câncer de pulmão. Existem cânceres que não são hereditários. Por exemplo, o câncer de pulmão, a maior parte é o tabagismo. O câncer de colo do útero, a causa dele é o vírus do HPV. Então, não é hereditário. Se a sua mãe, sua tia, sua irmã, todo mundo da sua família teve câncer de colo do útero, não significa que você vai ter. O câncer de colo do útero não é o mesmo câncer no ovário? Não. Ele já é outra coisa. Outra coisa. Do colo do útero, que é do útero, do ovário, de mama e outros. E tem ainda o câncer de endométrio na mulher. Endométrio também. Endométrio, que é o de útero que as pessoas falam, que é a camada que reveste o útero por dentro, que é a camada que a gente menstrua todo mês e descama. Esse local também pode ter. Específico. Daqui a pouco a gente vai falar da relação disso com infertilidade ou fertilidade, né? Vamos ser otimista. Vamos agora atender um ouvinte também na linha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É a Andréia. Oi, Andréia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo, as médicas estão te ouvindo. Então, referente ao câncer de mama, né? Eu acabei de passar por um câncer de mama, me sou bem, graças a Deus. E, no caso, o câncer, quem teve câncer na minha família foi a minha tia por parte de pai. Você vê que não tinha nada a ver com, né, sendo mãe ou, assim, mais próximo a mim. E eu costumo dizer assim, a partir do momento que ela teve, a gente começou a tomar os cuidados, fazendo os exames, autoexame, e eu descobri o autoexame. A princípio todo mundo fala, para que ficar se apalpando lá, né? Inclusive até meu marido mesmo falava, para que isso e tal. E eu costumo dizer que quem procura, cura. Muito bom, muito legal. Então, assim, não ter medo. É difícil, nossa, é muito difícil, mas a partir do momento que você conhece o seu corpo, que nem eu fiquei mais ou menos 5 meses sem fazer o autoexame. Quando eu fiz, eu descobri o que era sim. Então, assim, eu procurei, sim, achei, e eu tô curada em nome de Jesus.
Que legal, né? Isso Né? que a Andréia tá falando pra gente. Andréia, muito obrigada, viu, pela sua participação. Deus abençoe. Obrigada aí pela Amém, lucidez, tchau. como você trouxe o relato, viu? Tá, tchau. Um abração. É aquilo que a gente falou, né? Como a gente tá cheio de tabus quando a gente fala Sim. da mulher se tocar, da mulher ir no médico, da mulher... O homem mais ainda, mas a mulher também, né? Porque a gente tem essa Ainda tem resistência, bastante. né? A gente precisa só lembrar na questão que ela falou, que eu achei interessante, falou, né, ela teve o câncer de mama, a Andréia, né, e a tia do pai dela que teve, né, A irmã do pai, irmã a do tia pai, dela, a tia dela. Então, assim, a gente precisa lembrar que o câncer de mama é uma pequena porcentagem que está relacionada à hereditariedade. Sim. É menos de 20%, né? Então, assim, a maioria dos cânceres de mama, eles não são genéticos, não são hereditários, né? Então, assim, pode ser que não tenha sido diferente, não tenha sido a hereditariedade, entendeu? Por isso que eu acredito que o autoexame, como a Andréia mesmo disse, é tão importante. Independente, assim, se você tem o histórico ou não. Isso vai Toda fazer a sua mulher diferença. tem a mama, tem que fazer, na Tem que verdade, fazer, né? Porque é igual as meninas estão falando, gente, não tem um protocolo, né, para antes dos 30, né? Sim. Né? Dificilmente vai achar se a pessoa não se tocar. Então a Andréia aí foi muito feliz na colocação dela. Agora a gente falou da questão de alguns cânceres específicos. Câncer, agora fugiu a palavra. O plural de câncer são cânceres. Isso. Cânceres, isso. Os cânceres específicos das mulheres, câncer de ovário, do útero, da mama, do endométrio. Quando a gente fala de câncer de ovário e câncer de endométrio, a gente está falando de infertilidade, de diagnóstico total de infertilidade? Na verdade, assim, mais ou menos, não, porque o câncer de endométrio, ele é muito mais prevalente acima dos 60 anos, então já passou dessa fase. É muito raro acontecer numa mulher jovem. Entendi. Então não tem muita relação, né? E não significa que ela no passado foi infértil, não tem também essa relação. Ela pode ter tido filhos, não tem a relação de quem nunca engravidou tem um risco maior, mas ela nunca engravidou e lá na frente com 60 anos ela ela pode ter um câncer de endométrio, mas ela não era infértil antes disso, não tem essa relação. Agora, se você tiver um câncer de ovário e retirar o ovário, aí você não consegue engravidar, realmente, né? Porque se você tiver um câncer de ovário, lógico que vai ter que retirar o ovário. Não tem como tirar só o câncer. Mas os cânceres de ovário também, eles acontecem numa fase geralmente mais avançada. Né? Então, não existe muito essa relação. Deixa eu fazer uma pergunta boba aqui. Eu acho que não tem pergunta boba, né? Tem Não, aquela pergunta que está na Com boca certeza. do povo. Uma mulher que nunca teve filhos, ela nunca amamentou. Isso pode gerar câncer? Sabe por que eu tô perguntando isso? O pessoal fala muito do gatinho, do cachorro, tem que castrar e tal, porque senão dá câncer e tal. São mamíferos, né? E quando a gente tá falando do ser humano, Também. ela A mulher pode que nunca ter amamentou, a amamentação, ela é um fator de proteção. Olha Não só. significa que não vai ter, mas ela diminui a chance. Como a doutora Vanessa disse, existem os cânceres que são hereditários e daí não vai ter nada dessas coisas que protejam ou aumentem o risco, porque tem a parte hereditária, mas é a minoria. Os outros, eles aparecem em quem tem mais fator de risco e a não amamentar é um fator de risco. Muito legal. Outro dia eu vi um ultrassom, Vanessa, eu tomei um susto, porque a criança estava quase dando tchau para mim no ultrassom, tinha menos de 3 meses. Eu estou impressionada com a qualidade das imagens. Você também fica impressionada? Quantos anos você está nessa área? Extremamente impressionada. É o que a gente Nossa. fala. A radiologia médica hoje em dia é um absurdo. A velocidade que as coisas mudam. Eu já estou nessa caminhada já tem 15 anos. Né? Quando você começou era uma situação, agora é outra. Eu, inclusive, na clínica onde eu trabalho, eu faço ambulatório com residentes. Nós temos residência médica lá. E eu brinco com os nossos residentes, né, que vocês estão tendo um privilégio de aparelho que vocês não têm ideia no que eu comecei, né? O que eu comecei era um aparelhinho tão pequeno, com uma dificuldade de tentar enxergar, a gente era difícil. E hoje em dia a gente já tem aparelhos que a gente enxerga realmente tudo. Com uma nitidez, com uma precisão, né, que antigamente não era assim. Inclusive, assim, de 6 anos para cá,
que alguns aparelhos na clínica já trocaram, já tem uma diferença muito grande. Então, a medicina da radiologia aí, hoje em dia, está muito avançada. Muito avançada. É uma coisa impressionante. O pessoal chegava assim com um ultrassom, principalmente de criança, e mostrava pra gente, olha, tá vendo? Não dava pra ver nada, né? E você tipo, claro, nossa, que lindo. Mas na verdade você não tá vendo nada. Você tá vendo várias coisas pretas, borradas. Exato. Então é muito legal, né? Ver esse desenvolvimento facilita realmente. muito até os diagnósticos, Inclusive, né? Então, isso que eu ia falar facilita, pra Fernanda. A Fernanda recebe essa demanda. Como é que chega isso lá pra você, Fernanda? Então, hoje em dia, os diagnósticos, eles são muito mais confiáveis, né? E a gente pode fazer uso desses exames para realmente fazer um diagnóstico muito mais certo, muito mais, e mais cada vez mais precoce, né? Identificar uma lesão muito menor do que antes conseguia identificar, muito mais assim no início, né? E também com muito mais confiança no diagnóstico mesmo, no resultado que vem ali no exame. E querendo ou não, isso muda demais o tratamento e o prognóstico do paciente, que é a possível cura que a gente sempre busca. Então, mudou muito. A gente conseguiu tanto que hoje em dia as pacientes falam, nossa, mas nunca ouvi falar tanto de câncer de mama como está se falando. Na verdade, a gente nunca diagnosticou tanto câncer de mama precocemente quanto antigamente, porque não tinha como. As mulheres simplesmente morriam, e muitas delas sem saber de quê, como começaram, porque os exames eram, né, precários. Sim. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem essa melhora aí na radiologia que está contribuindo demais para o exame clínico e o tratamento. Muito legal. Deixa eu fazer uma perguntinha. A gente falou aí da geriatria, né? Um pouquinho dessa idade mais avançada. Vamos agora pro início lá, né? Da primeira consulta ginecológica, né? Tem muita mamãe ouvindo, né? Tem dificuldade ainda de conversar com a filha sobre isso, mas hoje em dia, mais do que nunca, não adianta ter dificuldade, porque na minha época, na época da Fernanda, tinha aquelas revistinhas, né? Atrevida, Capricho, que a gente comprava para ver as meninas arrumadas, abria a página, tinha umas perguntas lá, assim, muito, né? Mas tinha isso. Eu acho que hoje é 10 vezes pior a internet, né? Porque não adianta fugir dessa conversa. Não adianta fugir da primeira consulta também, né? Como é que faz essa primeira consulta, Fernanda? O que você orienta a mãe? Então, eu atendo muita paciente que fala, eu tenho uma filha, já posso trazer, né? Com quantos anos que eu posso trazer? Não tem uma idade certa, a partir dessa idade tem que passar com o ginecologista. Eu sempre oriento a quando ficar menstruada a primeira vez, passar numa consulta, porque é o primeiro contato. Não vai ter muita coisa ali que eu vou fazer de exame, nem nada, mas é o primeiro contato, a menina começa a conhecer, porque acaba que o ginecologista, ele vira um amigo da mulher, né? Então, todo ano, geralmente, todo ano ela vai no mesmo médico. E aí começa a criar um vínculo com o médico. E aí começa a confiar nas orientações, a começar a ter liberdade para tirar as dúvidas. Então, eu sempre oriento a passar a primeira consulta quando ficar mocinha, quando menstruar a primeira vez. Ou se tiver algum sintoma ginecológico, mesmo antes disso, corrimento, por exemplo, às vezes com 9 anos, 8 anos, a mãe vem, minha filha está com corrimento, eu posso trazer no ginecologista? Pode e deve, né? Melhor do que tratar com o farmacêutico, ou a vizinha, o chá que a avó mandou fazer. Então, se tiver alguma queixa ginecológica, a primeira consulta tem que ser a idade que for. E se não, eu acho que o ideal seria realmente quando fica menstruada a primeira vez, e a partir daí a gente vai manter uma rotina de pelo menos uma consulta anual, se tiver tudo bem, para ter esse bate-papo, examinar, pedir os exames, né, que forem pertinentes àquela idade ou aos sintomas que a paciente estiver sentindo naquele momento. A via de regra se menstrua com 12. Mas assim, qual foi o mais jovem e o mais pra frente que você já viu? Não tem... hoje em dia parece que realmente as meninas elas estão menstruando cada vez mais cedo, né? Então, a partir dos 9 anos de idade já é normal menstruar. E às vezes tem aquelas que menstruam antes também, ou começam a ter um desenvolvimento, né, das características de puberdade que a gente fala, precoce. Dá pra segurar isso também, né? Dá, e daí tem que passar antes, às vezes, até de menstruar, pra gente poder identificar e tratar antes, né? Muito legal. Chega uma pergunta aqui pra gente em relação a... agora fugiu aqui a palavra, aquele ultrassom da pelvis, né? O
O transvaginal, exatamente, é o transvaginal. Diz o seguinte, acho muito incômodo, tem que fazer todos os anos por conta de ovários policísticos, mas o incômodo permanece, quase sempre é um médico que faz esse exame em mim. Como lidar com isso? Normalmente tem um médico e a enfermeira, né, a atendente junto, mas o incômodo é o mesmo, não muda nada. Uhum. As pacientes reclamam bastante realmente por não ser um exame cômodo, né? Ele não eu sempre brinco, né, na clínica, não é um exame bom, mas também não é tão insuportável, né? O quanto mais a paciente puder ter a confiança naquele médico que está fazendo o exame e conseguir relaxar, eu acho que o relaxamento, né, é você estar confiante ali onde você está fazendo, isso vai diminuir o desconforto. Eu acho que é bastante por aí. Eu tenho pacientes que fazem muitos anos comigo e elas falam, nossa, doutora, mas eu nem vi passar, porque o exame é um exame rápido, mas ele é um exame desconfortável, mesmo pela própria posição e tudo mais. Então, eu sempre vou conversando com a paciente, vou tentando distrair de uma forma ou de outra. Isso é muito de médico para médico, né? Eu acho que cada um tem a sua maneira de trabalhar, mas justamente para quê? Porque eu acho que o doer que a paciente fala, o incômodo, é o emocional. Você tá tensa, você não sabe se você tá com algum problema sério, né? Você já tá naquela posição desconfortável, né? Então, assim, o quanto mais eu puder dar de acomodar essa paciente da melhor maneira, eu acredito que ela relaxa e aí o exame acaba sendo um pouco mais menos, né? Flui melhor e menos desconfortável, digamos assim. Eu acho que uma coisa que ajudaria talvez a nossa ouvinte é pensar que esse é um dos exames, embora seja um dos mais invasivos, é um dos que mais chega onde tem que chegar mesmo. Não, com certeza. Aqui é o exame que mostra escancaradamente tudo. Se tiver alguma vírgula ali, né, Fernanda, vai mostrar, né? Eu tenho muitas pacientes que falam, mas eu não posso fazer esse exame pela barriga, porque tem o ultrassom pélvico que nós fazemos em mulheres que ainda não tiveram a primeira relação sexual. Então, até a primeira relação é feito pela barriga. E por que o transvaginal é melhor, né, do que o pélvico? Justamente porque quando a gente faz o ultrassom pélvico, a gente tem que atravessar várias camadas da barriga. De pele, né? De pele, músculo, gordura, até chegar no útero. E o transvaginal, a gente vai direto no útero. Então, a visibilidade, a imagem, ela é muito mais certa, muito mais exata, para que a gente tenha a certeza do que a gente está vendo. Então, ele é um exame fundamental, sim, tanto para diagnóstico de câncer de ovário, quanto câncer de útero, né? E outras patologias. Ovário policístico, perfeito. Né? É um diagnóstico que a gente faz bastante. Então, para controle, seria o mais indicado. Muito bacana, né? Hoje a gente está conversando aqui com a Vanessa e com a Fernanda, né? Respondendo também a sua dúvida, a sua participação. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Falando de Vida aqui na Rádio Mensagem. Voltamos já já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Falando de Vida. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. Meio-dia mais 56 minutos, de volta com o programa Falando de Vida, já nos trabalhos técnicos de Emanuel. Manu, querido, o que você está fazendo aí? Eu pisquei, você apareceu. Bom trabalho para você, viu? Deus abençoe. O Buim tá de férias, é isso mesmo? Nossa, olha só, né? Que beleza. Um abraço pro Buim também, bom descanso para ele. A gente hoje está conversando aqui com a Vanessa e a Fernanda, duas médicas
ginecologistas, especialistas em saúde da mulher. A Fernanda é obstetra e também ginecologista, e a Vanessa, especialista em radiologia. A gente estava falando aí da questão de hormônios, né? E dos ovários policísticos. Muitas mulheres também tomam hormônio para fazer esse controle. Já ouvi falar, Fernanda, que essa forma de fazer esse controle, na verdade, é uma maquiagem aos sintomas. Que na hora que a mulher vai querer engravidar, ela para com essa pílula, todos os sintomas vêm, e na verdade o que ela estava tendo aqueles anos todos não era menstruação. O que é, no fim das contas? Na verdade, quando a mulher usa a pílula anticoncepcional, ela não está produzindo os hormônios, ela está tomando os hormônios. Mas é menstruação, todo mês ela vai menstruar, não muda isso. É que quando a gente tem alguma patologia, que tem alguma alteração hormonal, quando a mulher não pretende engravidar naquele momento, o principal tratamento é realmente o hormônio anticoncepcional. Mas quando a mulher pretende engravidar e ela para o anticoncepcional, se ela tinha alguma doença, realmente ela volta, e existem outros tratamentos que podem ser feitos naquela fase, daí focado em engravidar. É que geralmente quando a paciente quer ou ela não quer engravidar. Então, se ela quer, a gente faz algum tratamento focado nisso, e se ela não quer, aí a gente usa o anticoncepcional, porque a gente não vai usar mais de uma medicação para tratar sendo que a gente pode usar uma só, né? O anticoncepcional não só da questão de contra a concepção, mas todos eles são hormônios. O anticoncepcional, o comprimido ou a injeção, eles são hormônios, mas existem outros métodos que não são hormonais para prevenir gravidez também. Por isso que o médico usa tanto o anticoncepcional para tratar essas coisas todas da saúde da mulher, né? Porque ele não é só visto como uma questão de contracepção, mas ele é visto como a questão hormonal também, né? É importante, é uma coisa óbvia, mas para as pessoas mais antigas, né? É difícil até às vezes entender isso, né? Mas como a minha filha está tomando anticoncepcional, aqui a gente está falando para um público católico, né? Isso vai contra, né? Tudo que a gente fala aqui na Rádio Mensagem, mas muitas vezes, para esse caso de ovários policísticos, é um tratamento que vai regular e arrumar. Muitas vezes a adolescente ainda nem tem vida sexual ativa, mas ela tem uma irregularidade menstrual, tem cólica, atrapalha na escola, né? Às vezes falta as aulas, não consegue sair de casa, às vezes tem que ir para o hospital todo mês fazer medicação por conta de cólica. Então, tem muitas finalidades. Eu falo para as minhas pacientes assim, anticoncepcional não é só para não engravidar. Antigamente era realmente, a gente tinha pouquíssimos anticoncepcionais. Nem tinha muita opção, e aí era só para não engravidar. Hoje em dia a gente tem mais de 150 anticoncepcionais no mercado, e alguns eles têm uma finalidade até mais que a gente usa para tratar alguma coisa, né, do que para contracepção. Lógico que a eficácia deles hoje em dia é muito boa e todos eles são muito parecidos quanto a isso de evitar gravidez, mas a gente usa muito hoje em dia para outras coisas, para outros fins, que não é contracepção, né? Quando a gente fala também de saúde pública, a gente está falando do Papa Nicolau, né? O Papa Nicolau, né, tem mutirões e tal de coleta. O que é o Papa Nicolau exatamente, né? Então, assim, é um exame que ele é realizado pelo ginecologista ou pela enfermeira, né, muitas vezes na UBS, que ele tem como finalidade identificar lesões no colo do útero que sejam ou alguma infecção para tratar, mas principalmente lesões precursoras de câncer de colo do útero. Então, para identificar essas lesões precocemente, tratar, acompanhar mais de perto antes que vire um câncer de colo do útero. Trataria com medicação? Existem vários tratamentos, depende do que tiver de alteração. A maior parte das alterações, elas se resolvem sozinhas, e aí a gente vai só acompanhar mais de perto. Então, a mulher em geral, na rotina, ela faz o Papa Nicolau uma vez por ano. Quando ela tem alguma alteração, às vezes pode ser feito a cada 6 meses, ou pode ser feito algum tratamento com medicação e daí repetido, o Papa Nicolau ver se tem alguma alteração. Então, ele é feito com essa finalidade. Principal finalidade do Papa Nicolau é rastrear lesões precursoras de câncer de colo do útero. E pegando esse gancho do Papa Nicolau, a gente, dentro da radiologia médica, da prevenção da mulher, a gente faz o ultrassom transvaginal
para a gente fazer a prevenção do câncer de do câncer de endométrio e câncer de ovário, que então, são o cânceres... transvaginal é do endométrio e do ovário. Útero, não. Do ovário. A prevenção de câncer de endométrio e ovário é feito muitas vezes através do ultrassom transvaginal. E o colo de útero, como ela disse, é o Papa Nicolau, que ele é mais específico para isso. Por que chama Papa Nicolau, gente? Porque foi um moço, um jovem senhor, que desenvolveu essa técnica do exame que ele chamava e aí Papa é o nome Nicolau. dele, né? Mas hoje em dia tem gente que nem conhece mais por esse nome. Antigamente era muito mais forte, acho. Tem gente que chama de preventivo. Exatamente por conta dessa finalidade, ou colpostologia oncótica, porque rastreia o câncer. Mas o Papa Nicolau é o Nicolau tá mais fácil. Mais popular. Exatamente. Meninas, olha, foi muito legal, né? Nossa, olha, eu tô aqui na rádio há 8 anos, nunca tive 2 médicas assim, né? Tão jovens, tão dispostas. Para mim é um prazer realmente ter vocês duas aqui, né? E eu acredito que vocês também gostaram bastante do programa, né? Foi bem produtivo. E voltem mais vezes aqui pra gente falar de outros assuntos, porque o tempo passou voando. Com certeza. Queria agradecer o convite e aí fico à disposição, caso queiram novas oportunidades aí da gente conversar. Foi um prazer, obrigada pelo convite e muito prazer em conhecer vocês. Eu também queria agradecer muito o convite, acho que foi uma oportunidade única, tanto de conhecê-las, quanto de falar um pouquinho sobre a minha área, que é uma área que às vezes ninguém ainda conhece direito, entende muito bem, então a gente está Mas é uma área que está agradecendo muito a tecnologia com hoje, certeza, né? Que viva a tecnologia. Não tenha dúvida. Então, assim, é um prazer imenso, muito obrigada e esperamos voltar outras vezes com outras pautas. Muito legal. E você fica agora com a alegria de Marcos Floriano e o Comunicação Total nos trabalhos técnicos do Manu, seguindo aí até o comecinho da noite. À noite também, né, Manu? Vai ficar à noite também com o Paulinho. E, é claro, começando a semana aqui na Rádio Mensagem, né? Na nossa alegria da nossa programação. Amanhã tem Jornal da Mensagem, às 7h30 da manhã. E ao 12h15, o Falando de Vida. Um grande abraço para você e até mais. Você acompanhou na Mensagem o programa Falando de Vida.